estamos quase terminando a exposição de Marcos. Gastamos, acredito eu, cerca de 1 ano e 3 meses nas minhas contas. Nós fizemos 1 ano e 7 meses com Romanos, 1 ano e 5 meses no livro de Atos. Mas o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que João Marcos escreveu de um jeito tão interessante, que ele é bem direto. E eu acho que é até mais fácil de você compreender, mas você tem que ir sempre cruzando com os outros evangelhos. Cruzando com Mateus, cruzando com Lucas, que são os evangelhos sinóticos, são evangelhos sinônimos, assim, uma palavra para você entender. Contam, às vezes, a mesma história numa perspectiva diferente, para um público diferente. E o Evangelho de Marcos, quando a gente vai chegando no final, eu acredito que nós teremos mais um encontro para encerrar, mas essa passagem é a passagem das boas novas da ressurreição. Quantos creem que Jesus ressuscitou mesmo? Quem aqui fala assim, eu acho que eu tenho dúvida. Se você tem dúvida, que esse texto possa convencer você essa manhã. Que você possa viver como alguém que crê que Ele ressuscitou. Porque tem gente que fala, eu acredito, mas na prática não acredita. Vamos ler a palavra de Deus, Marcos capítulo 16, do verso 1 em diante. Nós vamos ler do 1 ao 8. Marcos 16, se você está sem Bíblia, você vai acompanhar conosco no telão. Marcos capítulo 16, o último capítulo, um capítulo curtinho, mas muito proveitoso para nós. Preste atenção e acompanhe comigo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Verso 8 e último hoje. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas. Traga a nossa concentração nesse momento para a Tua palavra, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos compreender, para que nós possamos, Pai, entender esse texto que aqui foi lido, exposto, e que em nome de Jesus, Pai, isso possa convencer o nosso coração. Ajuda-nos a compreender, que durante a semana nós não negligenciemos, mas tenhamos sempre um tempo com a Sua palavra, com aquilo que o Senhor deixou escrito para nós, com essa carta de amor endereçada àqueles que creem, e transforma os nossos corações para sermos cada dia mais fiéis, que creamos cada dia mais que o Senhor está vivo. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, e suplicamos também, como o Gustavo orou agora há pouco, Pai, não deixa a gente ser enganado por falso profeta, não. Quantas pessoas estão enganadas, enchendo estádios, enchendo templos, mas com um falso evangelho, um evangelho que promete prosperidade, um evangelho que promete que tudo vai dar certo, um evangelho que não é o evangelho da Tua palavra. Pai, traz arrependimento nesses falsos profetas, que o Senhor os alcance também. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Queridos, quero começar fazendo uma pergunta para você. Qual é a sua reação quando algo muito inesperado, muito bom acontece e você não esperava? Vou dar um exemplo simples para você. Você faz uma prova, você fala, cara, fui mal, fui muito mal. Aí você pega o resultado, tirou um 9, 9,5, e fala, que isso? Ou aquele que vai fazer uma prova de concurso e fala assim, dessa vez não foi não. Aí sai o resultado, seu nome está lá.
São várias sensações, não são? É um misto de tipo assim, de susto, mas de alegria. Poxa, essa semana eu estava conversando com um amigo, e ele foi selecionado para ser piloto numa companhia aérea aqui, uma companhia aérea nacional, né? E o pessoal ligou para ele e falou assim, ó, manda carteira de trabalho, manda não sei o quê, mas precisava de uma carta da companhia para dizer que ele tinha entrado. E essa bendita da carta não chegava, mas o pessoal já estava com a carteira de trabalho dele, já tinham pedido tamanho de roupa dele, e ele está assim, não, eu não acredito enquanto eu não receber a bendita da carta. E ele foi para o treinamento dessa empresa, chegou lá. Quando ele chegou lá, ele não estava nem acreditando ainda, ele recebeu o bendito do e-mail com a carta dizendo, seja muito bem-vindo à companhia e tal. Ele ficou muito feliz, que era o sonho dele, já tem muitas horas de voo, tem muita experiência, mas ele sonhava em entrar. E detalhe, ele vai casar daqui 3 meses. Então, o Senhor abençoou os seus. E era assim, algo inesperado. Então, a gente tem várias sensações. As mulheres casadas que chegam para os seus maridos e falam assim, eu acho que eu estou grávida. O cara, quando ouve isso a primeira vez, é aquele misto, ai, 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 e agora? Senhor, como é que eu vou pagar as contas? Senhor, irmãos, é diferente quando tem passarinho para cuidar, é diferente. Quem já tem filho sabe o que é isso. Quem não tem, que o Senhor possa te abençoar com isso. Mas é muito diferente, é um negócio assim, é um misto de alegria, com ao mesmo tempo responsabilidade. Fala, rapaz. Aí você vai para as estatísticas, os Estados Unidos faz muito isso, né? Quanto se gasta com o filho do nascimento até 18 anos? Uma fortuna. E as noites mal dormidas, as cólicas, o menino doente, é o menino engasgando no catarro na hora de dormir, e passa mal e vomita, mãe, eu vou vomitar, buh! Quem tem menino pequeno que já viu isso? Então é uma alegria muito grande. Quem já foi pai uma vez, normalmente, ou pai ou mãe uma vez, na segunda vez você já tem uma ideia, né? Igual uma amiga nossa, ai, meu filho é tão bonzinho, acho que eu vou fazer logo o outro. Diz que veio o diabo da Tasmânia no segundo. Diz que o menino é o Cross. Ela falou, meu Deus, por que eu não parei no primeiro? Mas filho, quem faz é Deus. A gente só descobre que está grávido. Alegria, medo, preocupação. E esse texto de hoje, eu imagino que essas mulheres tiveram a mesma reação. Alegria, medo, tiveram essa alegria de receber essa notícia, mas ficaram com medo. E segundo o texto, a gente vê surpresas. O verso 5 diz que elas entraram no túmulo e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E se nós olharmos para outros textos mais para frente, a gente vê que a alegria chega, mas é claro, aquele que estava morto ressurgiu, e Jesus está vivo, e essa é a notícia que elas receberam. E juntamente com os discípulos, elas tinham ouvido que essas coisas aconteceriam. Jesus falou mais de uma vez, no Evangelho de Marcos 3 vezes, no Evangelho de Mateus também, ele fala, gente, olha, eu vou morrer, o Filho do Homem vai morrer, mas ele vai ressuscitar, eu vou ressuscitar. Mas às vezes a gente não dá crédito porque a Bíblia diz. A Bíblia fala para você ser fiel à sua esposa, você esposa ser fiel ao seu marido, você ser fiel a Deus, mas às vezes as pessoas não acreditam. Mas essas mulheres talvez estivessem incrédulas, mas quando elas chegam lá, tem essa sensação maravilhosa. Às vezes a gente demora para acreditar que uma coisa boa aconteceu, né? Sabe, quando você fala assim, nossa, deu certo. Eu me lembro que eu participei de uma seleção numa empresa que eu trabalhei, e tinha muita gente experiente, e eles chamam de neófito. Eu nunca tinha trabalhado naquela área. E eu fiz uma entrevista, e eu pensei, esse negócio não vai dar certo, porque eu já tinha feito outro e não tinha dado certo. E de repente, eles me ligam e falam, vaga é sua. Eu não sabia se eu arrepiava, acho que até o cabelo do relógio na hora arrepiou também. Eu não sabia se eu arrepiava, se eu acreditava, se eu dormia. Eu fui dormir aquele dia, eu deitei assim, o olho não vinha sono, porque eu falei, nossa, e agora? A gente, até cair a ficha, a gente fica com medo, né? Mas quando nós damos conta que aquilo aconteceu, vem uma alegria inunda. E a gente vai ver hoje, que esse fato da ressurreição, para nós é motivo de alegria, mas o mundo não acredita muito nisso não, gente.
e saber que Jesus ressuscitou, a gente vai aprender que isso é simples e poderoso. Então, duas coisas eu quero falar nesse sermão, eu quero ser breve. Primeira, a ressurreição de Jesus é real, é verdade, e ela é transformadora também. Então, eu quero ver esses dois pontos, a realidade da ressurreição e as boas novas que a ressurreição, a boa notícia da ressurreição e o que ela traz para nós. Então, primeiro, a veracidade ou a realidade da ressurreição. Primeiro, verso 1 de Marcos 16. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, que ele está falando domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra? E olhando, viram que a pedra já havia sido removida, pois era muito grande. A gente viu anteriormente que essas mulheres eram servas de Jesus. E uma característica clara de servo de Jesus é que ele segue e ele serve o Senhor. Uma pessoa que realmente serve a Jesus e segue, esse é um seguidor de Jesus. E elas, desde a Galiléia, seguiram Jesus, elas acompanharam o tempo todo, elas acompanharam os sinais que ele fez, elas acompanharam quando ele foi preso, elas acompanharam o momento da crucificação, elas acompanharam o momento que ele morreu, aonde ele foi colocado, elas acompanharam tudo. Mas Marcos 15:40, Marcos faz questão de repetir o nome delas, e ele fica falando o nome dessas mulheres. Marcos 15:40 diz assim: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, mas elas estavam vendo tudo. Entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor e de José e Salomé. No verso 47 de Marcos 15 tem uma repetição. Ora, Maria Madalena e Maria mãe de José observaram onde ele foi posto. E agora no verso 1 do capítulo 16, o nome delas aparece também na ressurreição. Então elas estavam com Jesus antes, elas estavam com Jesus na hora da morte, elas estavam com Jesus na hora do sepultamento, e elas estavam ali no túmulo, elas foram ao túmulo. E isso ajuda não só as pessoas da época a entender, ajuda a gente a entender. Como se dissesse assim: será que é verdade? Aí alguém falava assim: pergunta para Maria Madalena, ela viu tudo. Pergunta para Maria, mãe de José, ela viu tudo. Elas eram testemunhas, mas não só para as pessoas daquela época, para nós, porque a gente pode confiar nos fatos. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus morreu na sexta-feira, e um homem chamado José de Arimateia teve que sair correndo para sepultar Jesus. Por que ele teve que sair correndo? Porque se virasse para o sábado, ele não podia fazer nada. A lei dos judeus era muito rígida. No sábado ninguém podia carregar corpo, não podia sepultar, não podia fazer nada no sábado. Era o dia do descanso. Por isso que aquelas mulheres não conseguiram fazer o que elas queriam. Elas queriam embalsamar Jesus, mas elas não conseguiram na sexta-feira. E tiveram que esperar até domingo, a gente viu isso no verso 1. Então as mulheres foram se preparar para esse ritual. E é importante dizer que esse ritual, o embalsamamento, não é como dos egípcios. Já viu o que os egípcios fazem? Eles embalsamam normalmente os faraós, eles fizeram isso muito no passado, com a intenção de preservar o corpo, que caso voltasse à vida, o corpo tinha que estar bem. O pessoal encontra corpos sepultados lá há muitos anos, o corpo às vezes está intacto. Lógico que tem a característica da putrefação, o corpo vai decompondo, mas você fica assustado, fala: nossa, como preservou? Diferente como a gente faz, a gente põe num caixote de madeira, põe lá dentro, você vai lá alguns anos, está só o pó no lugar. Então aqui não era isso. A intenção delas de embalsamar era ungir o corpo, uma unção que se fazia em mortos. A igreja romana até vai usar isso como extrema unção, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, com o intuito de honrar a memória da pessoa. Sabe quando alguém vai levar flor no cemitério e coloca lá? Era uma atitude de honra. Aí você fala assim: isso é um ato de devoção, para honrar a memória daquela pessoa. E elas foram fazer isso. E passado o sábado, porque o sábado elas não fizeram nada, já passaram praticamente 2 dias. Para os judeus, quando dá 18 horas, começou o novo dia. Então, hoje, 18 horas já é segunda para eles. É sempre um dia adiante. E quando virou do sábado para o domingo, elas saíram correndo para comprar o perfume e os aromas para ungir o corpo dele. Então, pensa comigo. Sábado, 18 horas, já é domingo. Aí elas saíram correndo, compraram as coisas, descansaram. No outro dia cedo, acordaram e foram lá para ungir o corpo de Jesus.
Interessante é que o texto fala que elas nem planejaram. Quem vai abrir o sepulcro? Elas até conversam. Espera aí, verso 3 de Marcos 16. Quem vai abrir o túmulo para nós? Porque a pedra é grande, elas não iam conseguir. Mas, quando elas chegam, a pedra já estava removida. Mas possivelmente elas pensaram ansiosas: a gente já perdeu 2 dias. Nossa, nós temos que ir lá honrar o nosso Senhor. Nós não passamos perfume nele. Nós não tivemos essa atitude de devoção. E quem vai abrir o túmulo? Pensa a cabeça delas. Quando se aproximaram, elas percebem que o túmulo está aberto. Gente, assustador. Pensa, você está indo para encontrar alguém que morreu. Você está na expectativa de encontrar um corpo lá. E você chega lá, não está lá. Você chega lá, o túmulo está aberto. Quem abriu aquele negócio? Algumas coisas são importantes para nós aqui. Tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo das mulheres irem lá é que elas foram lá visitar o túmulo porque elas amavam o Senhor. Elas amavam Jesus. O amor delas por Jesus é inquestionável. Elas não tinham medo, gente. Os discípulos estavam longe e elas estavam lá. Elas foram até o local. Mas tem algo mais. Essas mulheres foram com o intuito de honrar aquele homem morto. Honrar o Senhor morto. Pense, como que esse homem foi morto? Ele foi executado como um malfeitor. Ele tinha sido desprezado pela nação. Os judeus mataram Jesus. A liderança judaica juntou ali e matou Jesus. E era aquele homem que elas estavam indo honrar. Elas, a gente nota no texto que elas observavam de longe onde ele tinha sido posto. Elas observaram de longe a crucificação, porque elas tinham medo. Mas elas amavam o Senhor, e elas não estavam nem aí para perseguição. Elas pensaram: nós vamos lá ungir o corpo dele, sim. Mas quem vai tirar a pedra para nós? Elas estavam conversando sobre isso. Elas não importam com a reputação. Elas querem honrar o Senhor. E assim, é importante a gente pensar nisso, porque tem algum discípulo com elas? Não. Nenhum dos apóstolos. Interessante que isso traz para nós hoje uma aplicação. Porque certamente hoje, Jesus não é visto como um criminoso. Jesus é visto como um homem bom, um homem que fez muita diferença, até para quem não crê na Bíblia. As pessoas falam: não, foi um homem bom que existiu, e ele não é odiado como ele foi naquela época, mas a história diz que Jesus morreu, e às vezes parece que a gente não crê muito na ressurreição. Por que eu digo isso? Crer no milagre da ressurreição causa desprezo. O povo fala: ah, isso é balela, isso é conversa, isso não existe. Porque o mundo moderno é cético, não acredita na ressurreição. E tem muita gente que tem vergonha de falar que acredita que Cristo ressuscitou. Se alguém te parar na rua, a gente estava falando sobre apologética agora há pouco. Se alguém te parar na rua e falar assim: você acredita mesmo que Jesus ressuscitou? Você fala: acredito. Mas você tem prova? A prova está clara que ele está vivo, porque o Evangelho continua se espalhando, a mesma linguagem é usada até hoje. Mas nós vamos chegar lá. Mas isso aqui é muito problemático, porque tem gente que tem vergonha de professar sua fé. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e fala assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Tem gente que tem vergonha do Evangelho. E se você tem vergonha de expressar que Cristo está vivo, tem uma coisa errada na sua fé. Muitos pais têm vergonha de mostrar a fé para os filhos. Você quer ver um exemplo simples disso? Vergonha de falar que a Páscoa é a ressurreição. Mas não tem vergonha de pôr filho para procurar ovo de chocolate. Ah, não tem nada a ver, é só uma brincadeirinha. Põe ovo de galinha. Porque o ovo de chocolate é fabricado por mão humana, gente. Não tem vergonha de corrigir o filho, de ensinar o que é certo. Sabe, irmãos, infelizmente para muito cristão, Páscoa ainda é coelho. O que o coelho tem a ver com o negócio? Páscoa é cordeiro, o cordeiro que tirou o pecado do mundo. É a ressurreição de Cristo. Não tem vergonha de ensinar que festa junina é do diabo? Sim. Poxa, pastor, o que é isso? Mas tem umas comidas boas lá na festa junina. Mas deixa eu te falar uma coisa. Paulo escrevendo na igreja de Corinto, a igreja de Corinto é uma igreja muito problemática. Mas no capítulo 8, ele fala o seguinte: se você sabe que uma comida foi consagrada para espíritos malignos, você vai comer a bendita da comida? Ai, pastor, quer dizer então que eu não posso ir na festa junina? Deixa eu te falar, faz conforme a sua fé. Mas entenda que você está plantando isso na vida dos seus filhos. Entenda. Ai, pastor, mas é tão bom comer pamonha. Deixa eu te falar, nós estamos na terra da pamonha, não me venha com esse argumento, não.
Tem pamonha em toda esquina. Inclusive tem gente que faz pamonha e não traz para a gente. Já tem irmão rindo aí. Não é verdade, irmãos? Nós estamos na terra. Quem comeu curau esse ano aqui? Quem gosta de curau? Olha aí, eu estou falando, ó. Tá vendo? Ah, mas por quê? Gente, e o pior de tudo é que tem falsas igrejas que faz festa junina. Ah, não, é para concorrer. É para concorrer. Deixa eu falar uma coisa para você. O cara usa a roupa do João. O cara come a comida do João. O cara faz a música do João. No dia do João, mas a festa não é para o João. Faz sentido? Por que a gente não pega uma festa dessa e faz em agosto? Não, deixa para junho. Para concorrer com a igreja romana. Irmãos, os pais têm preguiça de ensinar para os filhos. Se você soubesse que uma comida foi deixada aparentemente bonita na porta da sua casa, mas você soubesse que aquilo ali foi consagrado a demônio, você tem coragem de comer? Aí você vai para uma festa que estão consagrando para o espírito maligno, vai comer a comida do espírito maligno, e está tudo certo. A Bíblia fala que por causa da consciência, se meu irmão for pecar, eu não como um negócio mais para não deixar meu irmão em pecado, para não fazer ele pecar. Então nós precisamos ensinar, irmãos. Tem pai que tem preguiça, e eu falo isso, que isso aqui também aponta para a ressurreição. Ele não crê que Cristo está vivo. Ele deixa o filho, a filha, usar a roupa que quiser, seja indecente. O problema é dela, não, o problema é seu que não está ensinando. Vai comprar roupa para o filho, compra a roupa, não, isso aqui é 14 anos. Gente, tem umas roupas de 14 anos que não tem condição uma coisa daquela. Nós que compramos roupa para a menina, sabe o tanto que é difícil. A Dani que trabalhou com roupa, meu Deus do céu, fazia umas roupas maiorzinhas, porque, gente, é muita indecência. E muitos pais têm preguiça de corrigir os filhos, mas é seu papel. Você tem que pastorear a sua família, ensinar. O fato de Cristo ter ressuscitado é algo grandioso, que implica na minha e na sua vida, que agora nós temos que ensinar. Mas aqui nós estamos vendo o ponto positivo. Essas mulheres não tiveram vergonha de mostrar seu amor por Jesus, mas elas falharam no ponto. Elas foram honrar um corpo. Elas não acreditavam que Jesus estava vivo. Elas foram para lá para ungir o corpo dele morto. E elas sabiam, porque Jesus falou não só para os apóstolos, falou para os discípulos em geral. Disse para eles que ele ia ressuscitar. E detalhe, Jesus falou até que dia ele ressuscitar. Lucas capítulo 9, verso 22, o mesmo texto de Mateus 16, o mesmo texto de Mateus capítulo 20, Lucas 9, 22. Dizendo, olha o que Jesus falou, Lucas 9, 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ele avisou que ia ressuscitar no domingo, ele avisou, mas ninguém, nem os discípulos mais próximos acreditaram nisso. Você pode falar assim, mas as mulheres estão lá, mas elas estão procurando um morto. Tem gente que está procurando um Cristo morto. Tim Keller, para mim, o melhor escritor que eu conheci de ler, né, não conheci pessoalmente, faleceu em 2023. Ele diz um negócio no livro dele, ele fala assim, nenhum deles chegou a pensar, poxa, hoje é o terceiro dia, vamos lá no túmulo só para o desencargo de consciência para ver se ele ressuscitou? Nenhum dos discípulos pensou. Ninguém teve a curiosidade. As mulheres foram com o intuito de honrar alguém que morreu, mas ninguém cria na ressurreição. E eu pergunto para você, mudou hoje? Mudou alguma coisa? Até mesmo entre os cristãos. Porque está cheio de cristão que não crê na ressurreição. Às vezes a gente vai até Jesus com essa mesma ideia. Ah, ele está morto, ele não está me ouvindo. Eu estou orando, parece que ele não me ouve. Eu não estou dizendo que você não crê na ressurreição, mas na prática, às vezes é o que parece. A gente vai para honrá-lo, pelo que ele fez, pelo que ele ensinou, mas quando sai da igreja, entra no ouvido e sai no outro. Ah, eu vim para cá para honrar o Senhor, na prática não aprendeu. Chega lá fora, não consegue pôr em prática. Parece que a gente não leva a sério.
parece que nós não estamos relacionando com Deus vivo. A gente vem, canta, ora, entrega o que queremos dos nossos recursos financeiros. Volta e meia, eu converso muito, eu tenho muitos amigos em outras igrejas. Aí um amigo me ligou outro dia e falou: cara, eu estou num impasse. Eu falei: qual que é o seu impasse? Ele falou: cara, acabei de ganhar 100 mil no negócio. Eu falei: pô, que impasse bom, hein? Eu falei: mas qual que é o seu impasse? Ele falou: cara, como que eu tiro 10 mil para entregar na minha igreja? Eu falei: ô meu irmão, você não entendeu. Você não entendeu que tudo que vem para sua mão vem de Deus. Você não entendeu. A gente entrega o que quer. Entrega o que quer do nosso vigor. A gente vem quando não quer não vem. Não presta adoração àquele que está vivo, de verdade. Por isso que é importante mostrar a veracidade da ressurreição. Porque Cristo está aqui. E Ele mostrou na palavra dEle como Ele deve ser adorado e como Ele quer ser adorado. Eu não posso inventar um jeito de adorar a Deus. Tem muito lugar que inventou. Tem pseudo-igrejas espalhadas aí, que eles inventaram um jeito de adorar. Conversando ontem com uma pessoa, eu falei assim: gente, como é formatado um culto bíblico? Leitura da palavra, oração, confissões de pecados, entrega de contribuições, a exposição da palavra, que é o centro do culto, a ceia do Senhor que nós fazemos. Isso é um culto bíblico. Qualquer acréscimo disso está fora do culto. Eu posso fazer outras coisas lá fora? Claro que eu posso, eu devo. Eu posso ir para a rua, ligar uma caixa de som e cantar e fazer evangelismo, quando tem uma turma que faz, isso é bênção. Mas qualquer acréscimo ao culto é um ultraje, é um insulto à palavra de Deus. Esse é o problema. Mas infelizmente um falso ensino tem sido espalhado. As pessoas inventam culto para cultuar elas mesmas. Eu vou fazer um culto que me agrada, ou um culto que agrada uma turma. Vamos fazer um negócio assim, bem Broadway, apaga as luzes. Irmãos, desculpa, a luz aqui só fica apagada quando acaba a energia. Porque nós temos que estar num lugar para olhar nos rostos uns dos outros. Estava falando isso para o Paulo ontem, a vontade é baixar mais o som para ouvir a voz dos irmãos cantando. Mas agora eu quero que você pense nesse texto. As pessoas que negam a ressurreição, o que é que elas falam? Que é uma balela, que não aconteceu, que é conto da carochinha, que não teve ressurreição, que Jesus está morto. E eles dizem isso para explicar, porque tem gente que ainda falava assim, for lá roubar o corpo, aí os discípulos é que roubaram, aí eles criaram a seita e eles estão lá. Mas será que foi isso que aconteceu? Eu quero mostrar que isso não faz sentido nenhum. Quem são as testemunhas da ressurreição? Primeiro as mulheres. E a Bíblia deixa claro, porque a Bíblia, esse negócio de machismo e feminismo, o capeta está nos dois, irmãos. Desculpa, isso é invenção de Satanás. Porque o machismo fala que o homem é melhor, o feminismo fala que a mulher é melhor. Não tem ninguém melhor, irmãos. O homem e a mulher têm papéis diferentes. Eu não sei se eu já contei para todos os irmãos, acho que alguns não ouviram. Eu fui pregar numa igreja, eu falei que na igreja, na família, é como na papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E no final do culto, o dono da tributária levanta e vem pegar na minha mão. Obrigado, irmãos. Mas é isso, na família todo mundo tem o seu papel. Mas olha o diferencial, naquela época, naquela cultura, no meio dos judeus, a mulher era desprezada. E o cristianismo vem para acabar com isso. As mulheres não tinham voz nem em julgamento. Elas não podiam ser testemunhas. E a gente viu isso na semana passada, que o cristianismo mexeu com isso e mudou isso, mas as mulheres não eram ouvidas. E seria uma ideia estúpida inventar que uma mulher que testemunhou, porque ninguém ia acreditar. E elas foram as primeiras testemunhas. Se quem inventou essa história fosse inteligente, tinha falado assim, foi um fulano, que foi uma pessoa importante, que viu. Não, foram as mulheres. E os evangelistas fazem questão de colocar, não porque eles queriam ou por invenção, não, porque realmente foram as mulheres. A primeira pessoa que viu o corpo de Cristo ressurreto foi Maria Madalena. E o número das testemunhas foi muito grande. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, verso 6, que 500 pessoas viram ele ressurreto. E outras pessoas foram vendo, os discípulos viram. E a Bíblia é muito confiável, está lá no texto lá.
Até agora, porém, alguns já dormem, que alguns tinham morrido. Mais de 500 irmãos viram ele ressurreto. É muito claro, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas é um livro histórico para nós também. É verdade, isso aconteceu. E a Bíblia é o livro mais confiável para a gente pensar nisso. Por fim, outra prova da ressurreição de Jesus, o impacto na vida dos discípulos. Ao longo da história, eles esperavam o Messias. E qualquer um que veio e disse que era o Messias, não teve impacto, a não ser Jesus, porque houve continuidade. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 15, verso 14, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se ele não está vivo, o que nós estamos fazendo aqui, gente? Se ele não está vivo, por que a gente acorda cedo no domingo e vai para a igreja? Nem tão cedo, né? Nós só estamos aqui, o cristianismo cresceu porque Cristo está vivo. E veja só, a mesma mensagem que os apóstolos saíram pregando é a mensagem que eu estou pregando agora. Olha, ele está vivo, ele ressuscitou, é a mesma coisa. A gente continua pregando porque Cristo está vivo. E algo interessante no texto, ele diz que no primeiro dia da semana elas foram lá. Por que essa ênfase? Porque o impacto dos cristãos, o impacto da ressurreição de Cristo, afetou o mundo todo. Os judeus guardavam o sábado, era no sábado que eles se reuniam. Mas depois da ressurreição de Jesus, o impacto mudou, porque agora o dia do Senhor e da aliança é o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. E nós estamos no domingo, aqui reunidos, porque Jesus santificou o domingo, Ele ressuscitou no domingo, por isso que nós nos reunimos. Então a ressurreição é real, e isso é extremamente importante para a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho só é completa com a ressurreição, senão não faz sentido. E isso é transformador para nós. E a segunda coisa que nós precisamos ver, já caminhando para o final, as boas novas da ressurreição. A boa notícia que a ressurreição traz para mim, para você, para quem nos acompanha pela internet. Verso 5 de Marcos 16. Acompanhe comigo, por gentileza. Olha o que o anjo anuncia, essa boa notícia no texto. Entrando no túmulo, elas estavam lá. Quem vai abrir o túmulo? Chegou, o túmulo estava aberto, elas entraram. Quando elas entraram, tinha um jovem sentado de branco, do lado direito, e ficaram surpreendidos e atemorizados. Gente, qualquer um de nós ia ficar com medo aqui. Desculpa, você está indo lá procurar alguém que está morto. Igual o dia que eu contei para os irmãos que eu fui orar com uma mulher que tinha acabado de morrer no Hospital Santa Mônica. Fui visitar um irmão que fez uma cirurgia, aí falaram para mim assim, ó, acabaram de colocar um cadáver ali dentro, você tem coragem de orar? Ele não foi nem para embalsamamento, nem nada, acabou de morrer. Eu fui. Falei, o que é isso? Como é que eu falava para o irmão que eu não tinha coragem de ir lá? Fui lá, perguntei para a pessoa que estava, pode? Pode, falou, quero fazer uma oração. E pensou que eu estava orando pelo morto, né? Entrei na porta, não tranquei a porta, que podia tomar um susto ali, né? Encostei a porta, estendi as mãos e orei. E eu fiz uma oração, sei lá, se eu gastei 30 segundos, 1 minuto. Mas quando eu terminei, nada. Quando eu virei as costas, que eu peguei na maçaneta da porta, deu um estalo. Nessa hora eu arrepiei todo. Falei, será que é hoje? Não foi, irmãos. Não foi. Mas essas mulheres ficaram surpreendidas e atemorizadas. Verso 6, vem comigo. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Elas viram onde ele foi posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Irmãos, para surpresa das mulheres, quando elas entram no túmulo, tem um cara vestido de branco. É uma forma peculiar que a Bíblia fala, quando anjos aparecem. Muito diferente das pinturas, né, que o pessoal faz com asinha, bonitinho e tal. Gente, tem umas figuras de anjo na Bíblia que dá medo. Tem. É um ser que você nunca viu. O pessoal tenta desenhar, fala, que trem esquisito é esse aí? É estranho. Mas esse misto de medo e de surpresa, certamente não é por causa do anjo. Elas estavam procurando o corpo.
Tanto que Jesus aparece ressurreto para Maria. Ela fala assim: onde você colocou? Me fala que eu vou pegar. E Jesus fala para ela: Maria. Ela responde: Rabone. Nossa, esse texto me emociona. Então o anjo, vendo a reação delas, tenta acalmá-las. Olha, ele ressuscitou, ele não está aqui não. Elas foram testemunhas oculares de onde ele estava, mas ele não estava ali. E o medo e a surpresa não deixavam elas raciocinarem. Tanto é que elas nem lembraram as palavras de Jesus. Ninguém lembrava que Jesus falou que ia ressuscitar no domingo. E o anjo não perde tempo, ele já anuncia: ó, ele ressuscitou. É interessante que elas tinham que lembrar o que Jesus tinha dito aos discípulos anteriormente. Marcos 14, 28, acompanhe comigo, volta um pouquinho aí. Jesus, depois da ceia, ele fala para os discípulos: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. O anjo fala no verso 7 de Marcos 16: mas ide dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Gente, foi depois da ceia que ele falou isso. Ou seja, isso é importante porque o anjo está aumentando a veracidade daquilo que Jesus falou. Imagine, se as mulheres chegassem lá, repetindo as palavras do jeito que Jesus falou, eles iam pensar assim: poxa, na hora da ceia estava só a gente. Como que essas mulheres sabem disso? Mas elas estavam com medo, elas não conseguiram nem pensar. Acompanhando os outros evangelhos, a gente sabe que depois elas anunciaram. Então, elas fizeram o trabalho delas. Mas Marcos aqui está relatando a sensação que elas tiveram. A ideia aqui é focar na mensagem do anjo ali, que ele está vivo. E eu quero que você preste atenção, porque aprofundando o que o anjo falou o seguinte: ele ressuscitou, ele deu provas disso, falou: ele não está aqui, mostrou o lugar. Ele pede para anunciar para os discípulos, não só que Jesus ressuscitou, mas que ele está indo encontrar com eles na Galileia. Falou: volta para lá que ele vai encontrar vocês. Mas eu quero que você lembre comigo o seguinte: o que aconteceu antes da ressurreição de Jesus? Quais foram os últimos acontecimentos? Os discípulos abandonaram Jesus, Jesus foi preso, eles não fizeram nada, eles fugiram, eles não apareceram para ver se Jesus tinha ressuscitado, e Pedro, além de não ter aparecido, ainda negou Jesus 3 vezes abertamente. O anjo podia dizer o seguinte, presta atenção, a mensagem do anjo podia ser assim: ó, é o seguinte, vocês são covardes, avisa para aqueles covardes que deram as costas para Jesus, que abandonaram ele, que se eles se humilharem, pode ser que Jesus perdoe. Mas foi isso que Jesus mandou ele falar? Porque era uma mensagem pertinente, né? Fala para aqueles 12 covardes lá, ó, um entregou, os 11, pega os 11 covardes lá, fala para eles, que se eles se humilharem, pode ser que Jesus perdoe. Mas Jesus não falou isso. A mensagem do anjo contém a boa nova da ressurreição. Jesus disse para o anjo: quando você encontrar as mulheres, fala para eles que eu estou indo para Galileia na frente, eu quero encontrar com eles lá. Por mais que eles tenham falhado, a obra de Jesus na cruz foi para perdão de pecados. Então Cristo os perdoou, e os discípulos precisavam ouvir isso. E para mim a boa notícia fica mais linda, porque ele fala particular para Pedro. Ele fala assim: ó, fala para os discípulos e para Pedro. Por que ele mandou o anjo falar aquilo? Diga aos discípulos mas dê uma atenção especial para Pedro. Por quê? Jesus sabia que Pedro estava quebrado. Jesus sabe quando a gente está quebrado. Jesus sabe quando a gente está sofrendo. Eu tive situações que eu estava quebrado por dentro. Nós mesmos, quando as meninas estavam na UTI, a gente estava feliz, sabendo que Deus estava no controle de tudo, mas a gente sentia a presença dele tão próxima. Eu me lembro de entrar para o quarto e cantar, e ter a sensação que ele estava sentado do meu lado. O Senhor sabe quando nós estamos quebrados, mas Jesus queria dar um consolo especial para Pedro, porque Pedro tinha negado publicamente, e mandou contá-lo de forma exclusiva, porque Jesus queria Pedro para si, e é Ele quem chama para si, não somos nós que decidimos ir até Deus. Mas a grande boa nova da ressurreição, já caminhando para o fim, Joab, pode vir para cá por favor, é que há novidade de vida em Cristo. E não importa o quanto você tem errado,
Se você negou Jesus abertamente como Pedro, Cristo te dá uma nova chance de morrer para si mesmo, de morrer para o pecado, ressuscitar em novidade de vida. Independente do que você fez, Ele te chama para Ele. E é Ele que te chama. Tem muita gente que tenta justificar o pecado, fala assim, eu nasci assim, eu não consigo me livrar disso, eu tenho que conviver com isso. Mas é justamente por isso que Jesus diz que nós temos que morrer para nós mesmos. E a ressurreição nos lembra disso, nos dá nova vida, esperança. A boa nova da esperança da ressurreição não nos alegra só porque nós podemos ter nova vida em Cristo e porque nós podemos vencer as tentações do pecado. Mas a esperança que um dia nós seremos como Cristo. A esperança de que um dia nós vamos ter um corpo glorificado, como o dele. Sem problema, sem doença, sem dificuldade. Semana passada, a Maria Fernanda chegou, tio, minha garganta está ruim, não consigo cantar. Vai chegar um dia que isso vai acabar. Vai chegar um dia que os vômitos de madrugada vão acabar. Vai chegar um dia que os cortes na canela vão acabar, né, Theo? Lá na fazenda, vai chegar um dia que esse corpo aqui, ó, que é perecível, nós que cremos na ressurreição, nós teremos um corpo incorruptível. Você fala assim, mas Jesus ainda tem cicatrizes. Mas é por nossa causa, para que nós pudéssemos nos lembrar o que Ele fez por nós. Um dia nós desfrutaremos também de um corpo incorruptível. Um teólogo disse uma frase linda: quando Cristo deixou a tumba, ela ficou vazia, mas ela preencheu o mundo inteiro de esperança. Essa é a mensagem da boa nova da ressurreição. A ressurreição de Cristo é real, é verídica, e nós temos que crer nela. Se não há ressurreição, não há evangelho. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança está só nessa vida, se eu não creio na ressurreição, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Mas um dia, nós estaremos ao lado do Senhor, plenos, ressurretos, com alegria de estar do lado dEle. Essa é a esperança da ressurreição, você sabe? Olhando uma pesquisa essa semana, o maior medo das pessoas, o maior medo que existe é de morrer. As pessoas têm medo de morrer. Mas o cristão não devia ter medo de morrer. Que quando ele morrer, aí é que vai começar. Você fala, é fácil falar. Não é fácil falar. Precisa de fé para viver. Então essa é a esperança da ressurreição. Um dia os problemas dessa vida vão acabar. Um dia as corrupções, como Gustavo orou aqui agora há pouco, vão acabar. Um dia as políticas, a corrupção da política vai acabar. Os sofrimentos, criança com cólica, gente doente, Covid, virose, câncer. Quantas pessoas com... Gente, essa semana, eu olhando o grupo da igreja, meu Deus do céu, quantas pessoas enfermas com câncer. Eu visito o Hospital do Câncer toda semana, a Rose trabalha lá. Quanta gente doente. Mas um dia isso vai acabar. A nossa esperança não está aqui. Porque a ressurreição de Jesus nos traz uma nova vida. E um dia a congregação dos santos vai estar completa. Ninguém que tem que estar lá vai faltar. Porque todos que estão em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. E essa é a mensagem do Evangelho da ressurreição. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Vamos orar.